Um pugilista que era considerado um dos maiores de todos os tempos. Sugar Ray Robinson. Numa determinada luta que ia acontecer, ele teve um sonho. Esse sonho era de que ele iria matar o seu rival. E aí, por conta disso, decidiu abandonar o embate. Só que ele foi convencido do contrário por alguns amigos e até mesmo um padre. E aí ele foi lá, lutou então, e o pior aconteceu exatamente como ele tinha sonhado. Olha só que loucura, né? Após esse trágico incidente, a lenda do esporte nunca mais foi o mesmo, né? Com esse peso na consciência de ter matado um rival, mesmo que sem querer. Nesse vídeo a gente vai conferir então os detalhes dessa história chocante, né? Que mais parece um roteiro de algum filme hollywoodiano. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O campeão dos rings na categoria meio pesado, a lenda do boxe, nasceu nos Estados Unidos em maio de 1921. O seu nome real era Walker Smith Jr. Não se tem muito sobre a sua vida pessoal na internet. Realmente o seu legado nos rings de boxe, né, foi o que prevaleceu sobre a sua pessoa. Para vocês terem ideia, o Sugar ele chegou a ter um recorde, né, de 128 vitórias e apenas uma derrota, e é considerado por muitos como o melhor boxeador de todos os tempos. Claro, isso se a gente for tirar o Seu Madruga da equação, obviamente. A previsão. Tudo começou no dia 24 de junho do ano de 1947. Nesse dia, o Sugar Ray Robinson acordou desesperado. Isso porque naquele mesmo dia ele teria uma luta e sonhou que mataria o seu adversário, o Jimmy Doyle, inclusive em cima do ringue, né? Foi como ele sonhou. O seu sonho, então, foi um motivo suficiente para ele querer desistir dessa luta que estava marcada em Cleveland. É claro que os organizadores do combate iriam tentar de tudo, né, para tentar convencê-lo, o Sugar, a lutar. Afinal de contas, era muito dinheiro envolvido, né? O Ray nesse ponto já era um grande nome do esporte. Bom, para tentar convencê-lo, então, decidiram chamar um padre para conversar com ele e o acalmá-lo. Isso acabou dando certo, o padre o convenceu a lutar depois de muita conversa. O Doyle, seu oponente, tinha um histórico de 7 derrotas e não era um lutador com gabarito para enfrentar a lenda. Era a típica luta para fazer dinheiro mesmo, coisa que acontece até hoje no esporte, né? Mas acontece, por sinal. Por isso, o Sugar então estava tirando de letra o combate, né? Com 26 anos e no seu auge, o lutador estava voando, né? E teve vantagem em todos os 5 primeiros rounds. No sexto, o adversário até que lhe deu um pouquinho mais de trabalho, só que depois a luta já voltou ao normal, com o 7º round também sendo vencido por Sugar. Quem estava vendo sabia que o combate estava chegando ao fim, e foi isso que aconteceu no 8º round. Só que não foi do jeito que todo mundo esperava, né? O Doyle foi golpeado por um gancho de esquerda feito perfeitamente por Robinson. Na hora, ele desabou de costas com seus calcanhares apoiados como se estivessem presos no chão por eles. Foi com esse golpe que, quando caiu, o Doyle acabou batendo a cabeça com força na lona. Depois disso, o juiz da luta, o Jack Davis, ele começou então a famosa contagem até 10. Ele ainda se apoiou sobre os seus cotovelos por pouco tempo, mas acabou apagando de vez. A morte de Doyle. Na hora que a luta acabou, né, já viram que aquele nocaute tinha sido mais assustador do que normalmente os fãs do esporte estão acostumados. O Doyle foi levado logo depois da luta a um hospital, o St. Vincent's Charity. Mas infelizmente, algumas horas depois, o lutador morreu com apenas 22 anos. Os funcionários da clínica falaram que o Doyle tinha coágulos no sangue, uma concussão, que é uma lesão cerebral, né, causada por uma pancada na cabeça, uma agitação violenta da cabeça e do corpo, né, e estava também num quadro que acarretou em uma parada respiratória. Jim Doyle já tinha sofrido uma concussão em 11 de março do mesmo ano, quando ele foi nocauteado por Artie Levine, em Nova York. Sugar realiza o desejo de Doyle. Bom, na noite em que tudo aconteceu, o xerife Samuel Garber, ele perguntou ao Sugar se ele pretendia colocar o Doyle em dificuldades, e o Sugar respondeu dizendo, abre aspas, Senhor, é meu trabalho colocar ele em dificuldades. Robinson acabou encarando as investigações sobre o incidente e estavam pensando até na possibilidade de processá-lo, né, pelo homicídio involuntário de Doyle. Porém, o caso não continuou na justiça americana, né, e foi durante essa fase que o lutador decidiu realizar o desejo do seu rival. Ele sabia que o intuito de Doyle era de destinar a bolsa de uma eventual vitória à compra de uma casa para sua mãe, e por isso o Sugar Ray então cedeu o dinheiro de suas 4 lutas seguintes do acontecido, né, à família de Doyle, e ainda pagou cerca de $50 por mês aos parentes de Doyle, né, pelo período de 10 anos.
US$ 50 pode parecer muito pouco hoje, né? Mas naquela época era muito dinheiro, com certeza acima da média aí da galera que ganhava, né? O lutador de milhões. Campeão dos meio-médios e dos médios, o Sugar Ray Robinson se aposentou com um cartel de 200 lutas e dessas lutas ele teve 173 vitórias, além de, é claro, das lutas como amador, que no caso ele nunca foi derrotado nas suas 85 lutas. O cara era uma lenda realmente. Do ano de 1943 até 1951, Robinson se vangloriou da sequência de 91 lutas sem ter derrotas, na terceira maior série da história do boxe. Na sua época, Sugar Ray também bateu todos os grandes nomes do boxe, como o Jake LaMotta, Carmen Basilio, o Rock Graziano, entre outros. O campeão ainda foi o motivo para que os especialistas em boxe decidissem criar os rankings que cruzassem a análise de pugilistas de categorias diferentes, né? As famosas listas Pound for Pound. A galera que manja do esporte descreve o Robinson como um pugilista dono de um pacote completo, né? Ele tinha velocidade, boa técnica e originalidade, além de que ele era capaz de bater com potência com ambas as mãos e ocasionalmente ele também inventava alguns novos golpes e ângulos, né? Então era sempre uma surpresa lutar contra ele. Sugar ainda era todo marrento, né? Tinha uma marca registrada, além da sua luta impecável nos rings, ele tinha um Cadillac rosa, né? Nada chamativo. Existe também um termo bem comum na gringa, que é o entourage, que o crédito da criação da palavra também é concedido a Sugar no esporte moderno, que seria uma referência ao grupo de amigos e ajudantes que andam junto com ele, né? É a famosa turminha ali, né? O bonde, ele que não sai do lado do artista, né? Essa então é a famosa entourage, né? Que é tipo os parças ali dele, né? Os parças do Neymar. Bom, o Robinson lutou no ano de 1940 até 1965 e até o fim da sua vida, o campeão foi reverenciado pelos maiores do boxe, como o próprio Muhammad Ali, que chamava o ex-campeão de O Rei e O Mestre. Sugar Ray Robinson morreu no dia 12 de abril de 1989 com seus 67 anos e deixou um legado sobre a sua vida nos rings que marcaram e ainda marcam a história do esporte no mundo, sendo um dos grandes não só do boxe, como de todos os esportes no geral. Infelizmente essa mancha ficará para sempre na sua história, né, de ter matado o seu rival, mesmo ele tentando evitar. Bom, e você, fazia ideia dessa história polêmica, né, dessa mancha na história da lenda do boxe Sugar Ray? Conhecia? Já viu algo parecido com outro famoso, né? Conhece alguma outra história de algum pugilista também interessante pra gente contar? Escreva aqui embaixo, deixa a sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau!